Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Dr. Breno Schor, médico ortopedista, especialista em ombro e cotovelo do Vita. Esse ano, o Vita completa 25 anos de história. E para celebrar esse marco tão especial, preparamos uma série de conteúdos especiais sobre saúde ortopédica. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema que representa o que há de mais moderno na ortopedia: as inovações na cirurgia do ombro. Com os avanços da medicina, estamos presenciando um salto tecnológico impressionante. Cirurgias estão cada vez menos invasivas, com maior precisão e menor tempo de recuperação. Isso se deve em grande parte às evoluções das artroplastias, ao desenvolvimento de novas gerações de próteses com materiais de alta performance, e também à incorporação de tecnologias como guia personalizado, GPS e até cirurgia robótica. Para essa conversa de hoje, eu tenho o prazer de receber o Dr. Luiz Henrique Ribas, especialista em ombro e cotovelo, do Vita, também da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, da Sociedade Brasileira de Ortopedia, e o Dr. Jorge Assunção, especialista em ombro e cotovelo do Vita, e também com bastante representatividade tanto na Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo, na Sociedade de Ortopedia e Traumatologia e na Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP. Vou começar o nosso papo aqui falando um pouco do cenário hoje das artroplastias no Brasil, né? Houve um crescimento exponencial do número de artroplastias que estão sendo feitas e hoje a gente está chegando na quarta, na quinta geração de artroplastias. O que vocês veem de mais importante nessa mudança e o que vocês acham que pode chegar até os nossos pacientes como uma mensagem de que é mais seguro, que os resultados são mais previsíveis? Qual que é o cenário que vocês enxergam hoje? Bom, obrigado, Breno, pelo convite. Agradeço a você, ao Vita. Eu tenho uma história dentro da instituição. Você foi um dos meus mentores, então é um grande prazer estar aqui. Essa parte eu acho que a gente nota esse crescimento maior nas artroplastias no país, porque a demanda por se manter ativo, funcional, e não só para controle de dor, para qualidade de vida. Então hoje a gente tem que. Hoje a tendência é que a população busque a qualidade e não lute com a deficiência e com o déficit. E isso a gente tem cada vez incorporado mais essas tecnologias de fora, tanto dos Estados Unidos, que é pioneiro nisso, na própria Europa, trazendo para o nosso público, para os nossos pacientes do dia a dia do consultório, onde é algo que a gente ficava anos-luz atrás e hoje a gente está muito parelho, muito próximo do que é a realidade de fora. O que você acha, Assunção? Queria abrir para você. Primeiro, queria agradecer o convite, Breno, e também ao Vita por estar aqui conversando com vocês. Então, na grande verdade é que houve um grande avanço, né? Então, acho que especialmente nos últimos 15, últimos 20 anos, a gente teve um grande avanço, no qual surgiu a prótese reversa, que era uma prótese que a gente não tinha antes disponível aqui no nosso país. Mas ela é feita desde a década de 90 na Europa, mas aqui foi incorporada apenas em 2008 em diante. Eu tive a experiência de estar na 13ª prótese reversa realizada aqui no Brasil. E antes a gente tinha pacientes que a gente não tinha solução ideal para eles, né? Então não tinha como solucionar o problema deles. E hoje, com essas novas tecnologias, desenhos de próteses diferentes, modelos diferentes, então a gente tem prótese desde aquele paciente com artrose no jovem até os pacientes mais idosos, com grandes perdas ósseas, sem função do manguito rotador. Então a gente tem um leque, um arsenal terapêutico bastante interessante para tratar diferentes grupos e tipos de pacientes. Luiz, eu pedi para você explicar para os nossos ouvintes e telespectadores o que é uma prótese anatômica e o que é uma prótese reversa. A gente fala com tanta naturalidade, eu não sei se todo mundo está familiarizado com isso. Com certeza, isso é algo que traz bastante dúvida, né?
trocando em palavras bem simples mesmo, a prótese anatômica é a reprodução da nossa própria anatomia, é sem mudar a estrutura de funcionamento do ombro, onde tem a parte escapular, que a gente faz a substituição da fossa da glenoide, que é a articulação da cabeça do húmero com a escápula, e a substituição do húmero. Ele funciona numa anatomia normal, é muito aplicada para as artroses que tem o manguito rotador íntegro. Lembrando que o manguito rotador são tendões e a grande função dos tendões são mobilizar essa articulação. Na outra ponta, quando a gente tem artroses mais graves ou lesão do manguito rotador, a gente precisa lançar mão de outras fontes mecânicas, biomecânicas para compensar esse ombro. É onde a gente usa a prótese reversa ou invertida. É onde a gente muda a mecânica do ombro e a anatomia do ombro. Então, o que é a parte esférica, que seria no húmero, se torna na parte escapular, e a parte que seria de encaixe na escápula se torna o húmero. Então, isso gera com uma mudança na mecânica, porém com um ganho de função. Lembrando que essa prótese ainda, uma das principais indicações é a dor do paciente. Porque ela por não reproduzir fielmente a anatomia, acaba ficando alguma coisa de restrição de um movimento. Tá? Mas não quer dizer que isso limite quem for fazer para a atividade física do dia a dia. Não é só para trocar de roupa, pentear o cabelo, é para ter uma rotina, inclusive física, bem adequada com a prótese reversa. Hoje a gente tem pacientes mais jovens com acidentes graves que precisam de prótese, a gente tem artrose em paciente mais jovem. Assunção, você falou de uma gama de problemas que a gente consegue resolver hoje melhor, né? Com mais precisão. E também isso impactou na durabilidade desses implantes. Se falava há 15, 20 anos atrás que uma prótese de ombro tinha um resultado ruim porque ela durava pouco. Hoje elas duram mais. Como é que funcionou isso? Com certeza, as próteses provavelmente durarão mais. Essa resposta, na verdade, a gente vai ter daqui 20, 30 anos, né, como estamos atualmente, mas a gente já sabe que os modelos feitos nos anos 10, né, do nosso milênio, tá certo? São modelos que têm uma durabilidade muito boa de 10, 15 anos. E a expectativa é que esses pacientes tenham sobrevivência dessa prótese com 20, 30 anos, né? Então, ainda a gente não sabe o resultado final disso, mas a expectativa é muito boa. E os modelos que nós temos atualmente, a expectativa eu acho que é melhor ainda, né? Então, eu acho que essa questão de durabilidade, eu acho né, que é um medo muito que os pacientes acabam passando para a gente. Mas e será que essa prótese vai durar ou não? Mas também uma revisão de uma prótese, tá certo? Também hoje a gente tem mais possibilidades, né? Próteses conversíveis, né? Uma prótese anatômica pode ser facilmente convertida para uma prótese reversa. Então também essa questão dos instrumentais e dos componentes de prótese, como elas melhoraram ao longo do tempo, isso facilita a vida do paciente e do cirurgião. Eu vejo que está mais comum a gente fazer prótese, mais comum os pacientes já terem escutado sobre prótese, e isso desmistifica algumas coisas, né? É claro que é impossível você falar quanto vai durar uma prótese que foi lançada agora, né? Aí está fazendo um exercício de futurologia, que a gente não pode. Mas, além da qualidade do implante, né? De falar assim, não, eu tenho implante que eu consigo não ter tendão para ele conseguir movimentar, eu uso o deltoide de uma forma mais eficiente, eu corrijo defeitos ósseos, né, fraturas. O tipo do material melhorou? Vocês acham que isso é impactante? O que você acha, Luiz? Eu acho que sim. O que a gente vê é a própria evolução das outras artroplastias que a gente tem, que a mais consagrada, a cirurgia do século, ainda é a artroplastia do quadril. E a gente vê que eles vêm evoluindo e é uma coisa que a gente não tinha muito essa vivência, que é com a tribologia do material. É isso que você mesmo está perguntando. Então, hoje, com os plásticos linkados, com algumas associações, inclusive que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, talvez, de material de ligas, a gente tem uma durabilidade maior.
sim, da artroplastia. Eu acho que isso a gente está em franca evolução. Então, concordo com você que a gente entender o que vai acontecer lá na frente, acho que é um pouco realmente do que eu acho. Mas acho que o material tem evoluído muito, as ligas metálicas e como que é a integração também deste metal ao osso. Isso tem mudado também, que é o que dá aí uma previsibilidade de duração maior desses implantes. A gente passou de um tempo que fazia próteses cimentadas para próteses não cimentadas, depois para hastes mais curtas, depois para cirurgias sem haste. Até onde que a gente vai chegar nisso e o que que isso impactou? Assim, isso melhora o que na vida do paciente? Tem uma haste longa e tem uma haste curta, não ser cimentado. O que que isso melhora para eles? Olha, eu acho que complementando também voltando àquele tema anterior, né? Não é também só os materiais que melhoraram, né? Então, acho que o entendimento do cirurgião da anatomia, então, o conhecimento em fazer, né, uma artroplastia, então se melhorou a técnica cirúrgica, então isso eu acho que é fundamental para a gente alcançar bons resultados. Então a gente consegue hoje trabalhar com uma medicina de precisão, ou seja, restabelecer de forma mais adequada aquela anatomia do paciente. Então isso implica, de fato, na durabilidade do implante e a sobrevida da prótese. E voltando, desculpa, na pergunta que você fez. Que é se você acha que a mudança das próteses cimentadas para sem cimento também é um impacto importante. Eu acho que sem dúvida. Eu acho isso também, no ombro a gente tem uma cultura, eu acho, mais de usar próteses não cimentadas, porque todo mundo já sabe, se ocorrer algum dia, a gente espera que não ocorra uma complicação, mas quando ocorre uma complicação numa prótese cimentada é muito mais difícil de ser tratada, né, do que numa prótese não cimentada. E eu acho que essa questão também de não ter a prótese cimentada, e eu acho que o mais importante, acho que até da questão de ser cimentada ou não, o tamanho da haste, eu acho que a questão de você poder converter para outro modelo de prótese, eu acho que é mais importante ter a conversibilidade. Se você perguntar para mim, você prefere fazer um modelo de haste curta ou sem haste? Eu prefiro talvez usar de haste curta, porque esse modelo é conversível e o sem haste não. Tá? Mas isso é uma preferência do cirurgião e eu acho que cada um tem cada prótese tem as suas vantagens e desvantagens. A de haste curta tem a vantagem de ser conversível e a haste, sem haste tem a vantagem de você ter menor risco de fratura periprótese, tem menor, vamos dizer assim, desgaste, né, ósseo ali na região humeral. Então, mas isso daí, para cada paciente, o cirurgião vai saber escolher qual que é o melhor modelo de prótese que vai se encaixar para ele, tá? Só elucidando, o cimento ortopédico é o polimetilmetacrilato, que é uma resina que ela sofre uma reação química, ela aumenta muito de temperatura e endurece. Ela faz uma interface entre a prótese e o osso, fixando a prótese imediatamente ao osso. Foi desenvolvido para ser utilizado em ortopedia, depois para fins estéticos com grandes complicações, a gente vê aí pela mídia. Então, se a gente está diminuindo na ortopedia, imagino que deveria se diminuir em todos os setores da medicina. Mas acaba se usando para fratura, em alguns casos, quando você não tem estrutura óssea para fixar a prótese sem algum apoio. Outra coisa que a gente também viu é planejamento, né? Assim, a gente se planejava para fazer uma cirurgia desenhando na radiografia. Então, e o Luiz é bom em falar isso, eu quero que ele repita aqui o que ele fala para os residentes, mas melhorou, né? Software de planejamento e as principais empresas do mundo hoje já estão no Brasil trazendo os principais avanços. O que vocês acham do planejamento? Isso também ajuda na previsibilidade, uma melhor cirurgia? Eu com,
Eu não sou tão velho na cirurgia do ombro, na verdade, tava fazendo essa reflexão, eu também não sou tão novinho. Hoje eu já tenho 12 anos já de cirurgia do ombro e cotovelo. No meu treinamento, eu fiz os planejamentos de prótese reversa em raio-x, fazendo os templates. E hoje a gente sabe que não tem mais espaço para isso, né? Que lá a gente adaptava o paciente à prótese que a gente tinha. E hoje a gente tem uma gama muito maior de possibilidades, de modelos. Então, eu acho que o planejar quer dizer você deixar mais próximo do que a anatomia do seu paciente. E como você comentou, todo mundo que faz o treinamento, tenho certeza que o Assunção também fala, que não tem como fazer qualquer cirurgia ortopédica hoje, principalmente prótese, sem um bom planejamento. Então, um bom estudo da estrutura óssea e um bom estudo da estrutura tendínea também desses pacientes. Porque é nisso que talvez faça a diferença em você optar por um modelo de prótese ou não. Se você vai ter que ignorar a anatomia do paciente e fazer um desfecho por uma prótese não anatômica, ou se você vai conseguir manter a anatomia do paciente. Então, isso é fundamental. Então, para quem está nos escutando, os pacientes, poxa, o teu cirurgião tem que te avaliar por completo, tá? Então, óssea e partes moles, que é uma boa tomografia e uma boa ressonância. Hoje a maior parte como você comentou, Breno, das empresas tem hoje aberto para a gente os planejamentos. Então não tem por que você não fazer. Claro que tem as particularidades de cada planejamento, de cada empresa, isso não é o mérito da nossa discussão hoje, mas isso é fundamental. Eu acho que isso tem que ser o início de tudo. Você indicou, a sua tarefa de casa é replicar aquilo, a anatomia e planejar. E não só uma vez e não só na véspera. É você revisitar o seu planejamento. Que às vezes alguma mudança, você tem um desfecho um pouco melhor e a questão da previsibilidade. Eu acho que isso é o que a gente consegue entregar de melhor para o nosso paciente. Com o planejamento, a gente consegue entender o final de mobilidade, de quanto de osso que a gente vai precisar retirar, como fazer o corte. Então, é algo tudo que, como a gente não sabe desfecho futuro, mas tudo que a gente fizer bem ajustadinho, a gente tem uma durabilidade maior desse implante. Então, acho que é fundamental, é um passo fundamental. Assunção, vou pedir para você explicar para quem está ouvindo a gente o que é um software de planejamento. Como é que é um brinquedo, é um desenho, o que é isso? Software de planejamento nada mais é o que a gente faz. A gente pega a tomografia que o paciente realiza previamente, então às vezes é uma tomografia especial, então precisa ter cortes que a gente diz finos, mas a grande maioria dos serviços, como o Fleury, tem disponível essa tomografia. Então a gente pega a tomografia do paciente, alimenta o software, né, que nada mais é do que um app, né? Hoje todo mundo fala em app, né? Então é um app que você alimenta com os dados da tomografia do paciente e com isso a gente consegue, aí pegando o formato ósseo do paciente, a gente vai, eu posso até dizer que a gente porque não brinca, tá certo? A gente vai pegando diferentes tipos de prótese, vai colocando naquele osso do paciente, então faz os cortes necessários para implantar a prótese e a gente vê qual a prótese que se encaixa melhor na anatomia do paciente. E com isso a gente também, depois de encaixar, a gente pode simular o movimento do paciente para ver se não tem algum tipo de impacto, algum esporão ósseo que esteja pegando e impactando e dificultando a movimentação do paciente, ou aquele componente não se encaixou perfeitamente. Então, a gente consegue saber exatamente qual que é o tamanho do implante, qual o tipo do implante e como isso provavelmente vai se repercutir na funcionalidade do paciente. Então, é algo que dá previsão para o cirurgião, né? Então, porque uma cirurgia, acho que os pacientes, quem já submeteu uma cirurgia, é quase como voar de avião. Então, tem vários checklists que tem que ser feitos, né? Então, o cirurgião e o planejamento pré-operatório, eu acho que é um checklist que o cirurgião deve realizar previamente para ter sucesso uma cirurgia. Sim. Eu acho que é uma coisa que dá uma segurança grande para o cirurgião, né? E também você mostrar isso para o paciente antes da cirurgia e falar, olha, a gente vai buscar esse resultado.
E surpreendente como é muito parecido, né? Assim, hoje a gente faz os primeiros planejamentos que eu fiz, eu e o Luiz, a gente começou a operar com os planejamentos há talvez um pouco, mais ou menos uns 10 anos atrás, os primeiros, um pouquinho menos, e terminava a cirurgia e falava assim, pô, o resultado é igual, olha só. E daí você acha que é um milagre, mas não, é o desenvolvimento da tecnologia que está chegando até a ponto. Vamos falar um pouco agora de inovações também nos materiais, né? A gente falou por cima, mas de polietileno crosslink, de novos revestimentos de porous coated para fixação da prótese, desenhos de prótese. O que está acontecendo no mundo e o que está chegando no Brasil, né? É muita coisa que a gente está falando aqui, mas o que está já disponível para a gente? Hoje o que a gente tem aqui, Breno, de design e de avanço, nós temos os implantes com vitamina E, que tem algumas empresas que já trazem esse implante associado ao polietileno, que nada mais é que a parte plástica que a gente substitui da articulação, que tem muitos estudos aí mecânicos e não em vivo aí de longa duração, porque tudo isso está em desenvolvimento, né? A gente está vivendo o desenvolvimento. E nesses trabalhos, nesses testes, mostram que o desgaste é menor, que é o grande, como o Assunção tinha até comentado um pouquinho antes, o grande, é, como que eu posso te dizer? O grande medo do cirurgião em indicar a cirurgia, às vezes, é por ter que pensar em fazer a revisão dessa prótese. Então, hoje, com o polietileno, com a vitamina E, ele diminui esse desgaste e as solturas do material. Então, quer dizer que isso impacta diretamente na durabilidade. A questão de fazer um metal poroso ou fazer ele revestido de cálcio para aumentar a adesão também ali na parte humeral também é algo que melhora também a durabilidade da prótese, as próteses com a parte com revestimento metálico associado com parafusos, porque a gente ainda vive, está tudo evoluindo, mas a gente ainda tem a raiz ortopédica, que é a raiz de fixar com parafuso, de você se sentir confortável de ver um parafuso bem posicionado na reconstrução, na artroplastia. Então eu acho que tudo isso tem uma grande evolução. O tamanho das hastes também, a particularidade, então não é num jovem com um desgaste precoce da articulação, não é a mesma prótese que a gente vai usar numa senhora idosa que tem osteoporose. Então a gente tem que pensar também em individualizar a parte biológica dos nossos pacientes. Então eu acho que a gente ter o portfólio à disposição, acho que é importante. E hoje a gente está numa prateleira muito próxima do que os grandes centros americano, canadense e europeu. Então são poucas coisas que a gente não tem ainda à disposição. A única coisa que a gente precisa é talvez perder o medo de indicar e mostrar ao paciente que ele pode ganhar qualidade de vida nesse intervalo, não só esperar a uma data futura, uma idade futura para fazer um procedimento. Talvez aquele tempo de espera, talvez seja uma perda de qualidade significativa. O que você acha, Assunção, de novos materiais que a gente já tem disponível aqui? O que já dá para usar de coisas tecnológicas, até para indicações mais precoces, né? Que é uma grande discussão. Quando que você pode fazer uma prótese? Se o discurso de quando eu estava na residência, que tem alguns anos atrás, era espera até onde você aguentar, quando não der mais, você vem aqui e a gente te opera. Hoje não é mais assim, hoje a gente pensa em qualidade de vida e por isso as indicações mais precoces para você manter a qualidade de vida desse paciente. O que ajudou? O que pode ajudar nesses pacientes? Realmente a artrose num paciente idoso, né? Então, hoje também esse conceito de idoso muito relativo, né? Porque cada vez mais as pessoas vivem mais, então a expectativa de vida, a gente vê pacientes extremamente ativos com 75, 80, 85 anos. Tem um paciente com 85 anos que ele nada 6 quilômetros todo dia. Então, quer dizer, então as pessoas também, essa questão aí também do que é idoso, jovem, também muito relativo.
Mas a artrose realmente num paciente mais jovem é sempre algo que gera um debate e um temor tanto às vezes no cirurgião e no paciente, né? Então, mas hoje a gente tem algumas soluções para o paciente que é extremamente sintomático, onde já se tentou um tratamento não cirúrgico, e aí isso está impactando de maneira significativa na vida dele, não consegue mais praticar o esporte dele. Então a gente tem algumas alternativas, que a gente diz, vamos dizer assim, artroplásticas para esse paciente. Então a gente pode citar as próteses daí, né, sem haste humeral, né? Então seria melhor para esse grupo de pacientes. A questão desses polietilenos, né? Na verdade, se a gente for pensar numa prótese total, esses polietilenos com vitamina E, então em estudos in vitro, tem mostrado uma durabilidade menor, um desgaste menor e também possivelmente talvez uma soltura menor, porque gera menos radicais livres dentro a vitamina E é um antioxidante, consequentemente tem menos debris e menos radicais livres dentro da articulação, e isso, teoricamente, poderia diminuir também soltura do componente glenoidal da escápula. Então, eu acho que a gente tem uma gama de materiais hoje que pode tratar desde o paciente jovem até o paciente idoso. Como é que está a questão do limite da atividade física para pacientes com artroplastia? Porque esse era um debate de não pode. E daí, entre o não pode, o que o paciente faz e o que seria o ideal, em que ponto que a gente chegou? Melhorou bastante isso. Hoje já tem possibilidade de fazer, mas aonde que a gente está parado? Pois é, eu acho que talvez a gente esteja parado na própria mentalidade do cirurgião. Acho que a gente tem que pensar nisso, porque acho que toda vez que a gente faz uma prótese, a gente entende que a gente ganhou um grande relacionamento com o nosso paciente. Que a gente vai seguir ele a longa distância, a longo período de tempo. E a gente sempre pensa, quando a gente executa, a gente já pensa em quanto tempo vai durar, para quando que eu vou precisar refazer aquela artroplastia. Eu tenho alguns pacientes, inclusive você me ajudou numa delas que é bem emblemática, hoje acho que ela está fazendo 10 anos de prótese bilateral anatômica e ela faz absolutamente tudo, faz pilates, tem 70, hoje ela tem 72 anos, e ela tem a anatômica funcionando super bem, sem limitação de movimento. Inclusive, ela veio com uma indicação de prótese só com uma radiografia. Então, eu falei assim, opa, vamos lá, vamos rever todo o conceito. A gente está falando 10 anos, 2015. E hoje ela faz todas as atividades, a rotina do dia a dia dela sem restrição. O que a gente precisa entender é que a gente substituiu a articulação. Ela não tem o comportamento da articulação natural, nativa, que a gente tinha antes do desgaste. Porque a gente entende que o desgaste não é só a parte óssea, ele tem toda a readaptação das partes moles. Que é partes moles? O tendão, o ligamento. Então, tudo isso ele precisa ser readaptado. E a gente sabe que este material ele tem um limite de desgaste e de durabilidade. Então, não sou contra os exercícios, mas tem alguns exercícios que eu acho que talvez valha a pena a gente orientar o paciente que evite. Por exemplo, flexão de braço. Então, são coisas que talvez valesse a pena ajustar um treino aí de academia para evitar extremos. Mas antes eu tinha a ideia, falei assim, poxa, se esse paciente nadar, essa prótese vai soltar? Não sei. Mas eu não sei se o Breno ou a Assunção, se o teu paciente nada ali, você acabou de falar que tem um paciente que nada 6.000 metros por dia. Se ele tivesse uma total, não sei se eu faria bem para ele falar para ele não nadar. Mas para esse paciente é difícil você falar não nade. É uma pessoa, né, que o que você pode é talvez adaptar e também orientar ele, falar, olha, por favor, não nade 6 quilômetros, mas nade 2 aí por dia, porque nada mais né? A durabilidade da prótese é igual um pneu de um carro. Quanto mais você roda,
maior a chance. Mas vai gastar mais rápido, tá certo? E também o comportamento da sua direção também influencia muito no desgaste do carro. Você é um cara que anda macio, né, tranquilo, ou você é um cara que acelera e freada brusca. Então, tudo isso vai impactar na sua durabilidade da sua prótese. Lógico que hoje a gente tem implantes mais confiáveis, com uma durabilidade maior, como a gente já disse anteriormente, mas lógico que o comportamento do paciente tem uma certa influência nessa durabilidade. Mas eu acho que atividades físicas leves, até moderadas, eu acho que é algo perfeitamente que o paciente, a gente pode incentivar e orientar o paciente, porque também a gente sabe que não é fez a prótese, o paciente tem que ficar totalmente sedentário. É importante ele ter uma boa musculatura para escapular, né, uma musculatura ao redor da escápula. Se for uma prótese anatômica, o manguito rotador ativo é importante também. Então, eu acho que a gente tem que incentivar a atividade física, exercícios leves e moderados. Eu acho que não dá para pensar num. A gente não está no nível aí numa prótese de ombro, como tinha o Andy Murray, que fez uma prótese de quadril e estava competindo profissionalmente. Ainda a gente não tem esse histórico, mas eu acho que talvez a gente chegue lá vamos dizer assim, nesse aspecto, e a gente consiga daqui 5 anos, 10 anos, então vamos falar aí em 2035, 2000 ou 2030, que tenham pessoas mais jovens e consiga até desempenhar esportes de alto rendimento, que a gente pode dizer. Eu vou aproveitar vocês aqui, eu vou perguntar. A gente está falando de tudo que chegou no Brasil, mas tem algumas coisas que ainda não chegaram. Então, pensando em 2030, 2035, também tem novas tecnologias que já podem chegar para esse paciente que quer fazer alguma coisa a mais, que hoje a gente ainda é receoso, eu acho que já avançamos bastante, já não tem mais aquela coisa que não pode, mas sim pode de uma forma moderada e um acompanhamento mais de perto. Mas o que mais que tem para chegar? Que material novo que tem no mundo, que ainda não chegou no Brasil? Vocês citaram duas coisas aqui numa conversa anterior. Vai lá, Luiz, o que você tem para falar? Eu acho que tem uma coisa que eu não entendo, não sei depois qual é a opinião de vocês, que porque não está disponível para gente hoje, que é o próprio, a gente faz todo o planejamento direitinho e a gente não tem um guia específico para o nosso paciente. Então, a gente não ter isso, eu acho que não faz muito sentido. É algo que é amplamente usado desde o início do lançamento desses softwares e a gente não tem esse acesso. Então, a gente planeja, a gente faz tudo, a gente deixa tudo mais próximo do que a anatomia daquele paciente, mas não o que é real a anatomia dele. Então, eu acho que esse é um ponto que talvez ganhe aí uma celeridade nesse material para vir nos guias. Uma coisa também que talvez venha, aí pensando nesse futuro 2035, são realmente as próteses personalizadas. Então, você personalizar o que é o melhor para você, para o seu defeito, para o seu tipo de anatomia, para a sua demanda física. Então, isso eu acho que é um pouco mais para frente mesmo, que isso aí tem avançado na parte, principalmente nos Estados Unidos. Agora, tem algumas tecnologias também que impactam muito em custo, que tem que não ligas metálicas, que é o próprio pirofosfato de carbono, que tem um atrito menor, um desgaste menor. A gente usa, é uma indicação melhor para os pacientes jovens, pensando em durabilidade e de demanda daquela articulação como um todo. Então, eu acho que o que teria mais próximo da gente, primeiro são os guias, depois tem um material que já é utilizado fora, que é o pirofosfato de carbono. Eu acho que daí é um passo um pouquinho mais para frente, todos os implantes totalmente personalizados. Você falou um pouco de prótese inlay, né? O que é glenoide inlay? E você acha que isso é um avanço em alguma dessas questões, Sussu? Então, a gente tem tanto na questão de design de próteses, né? Então, avançou muito essa questão de design. Então, quando a gente fala da prótese reversa, né? Que a gente já debateu aqui anteriormente o que é a prótese reversa, a gente tinha em 2008 um modelo antigo, onde
tinha um impacto maior da prótese, né, que a gente chamava de notching escapular, era muito comum, e isso também gerava um menor ganho funcional desses pacientes. E hoje, com os designs mais modernos, você consegue, com uma mudança, como uma prótese diferente, então você tem uma alteração do funcionamento do ombro, então altera um pouco a biomecânica do funcionamento. Então a gente tem próteses que a gente diz mais lateralizadas e mais distalizadas, e com isso você consegue com que se o paciente tenha uma maior força de rotação lateral, uma melhor elevação do ombro e também menor atrito entre os componentes da prótese. Então, isso gera maior ganho funcional dos pacientes e, consequentemente, isso também deve se replicar em maior durabilidade. Existe então, no componente humeral, essas questões de próteses inlay e onlay, né, que alteram vamos dizer assim, essas distâncias que alteram o eixo de rotação do ombro do paciente. E na glenoide também a gente tem glenoides. Hoje a gente usa, também avançou, e o Breno deve ter pegado, a gente tinha próteses que você fixava com que a gente chamava o modelo em quilha, como fosse um bico de um passarinho. Então era uma fixação única. Evidentemente que aquilo tinha uma chance de soltar muito maior. Isso foi avançando ao longo do tempo. Então hoje a gente tem glenoides onlay que tem fixação em pegs, e isso gera que são como fossem pequenos parafusos, e isso gera uma estabilidade desse componente e, consequentemente, gera uma durabilidade muito maior. E existe um avanço ainda, né, em cima disso, e isso seria aplicado especialmente em pacientes jovens e pacientes que fazem halterofilismo, fazem musculação de forma bastante vigorosa, né, crossfit, etc., que são modelos de glenoide bem pequenos, onde você impacta ele, vamos dizer assim, mais profundamente na glenoide. Com isso, você teria uma chance de soltura um pouco menor, né? Então, esse é um outro avanço, um outro conhecimento que acabou surgindo e que eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter aqui disponível no Brasil também para atender esse público, vamos dizer assim, especial, né? Porque a gente está falando sempre aqui de personalização do procedimento para o paciente, né? Então, tanto na escolha do modelo da prótese, quanto para tentar reconstituir a anatomia desse paciente. Então, a gente também vai ter essa questão também de fazer um implante especial para aquele nível de atividade que o paciente executa. Então, não é só anatomia. Então, a função e a atividade do paciente também importam na escolha desse implante. O Vita está em desenvolvimento junto com o Fleury para a utilização de impressoras 3D para os guias personalizados, né? Que em inglês chama PSI, que é Patient Specific Instrumentation, que você se a deformidade do osso é muito grande, é muito difícil você corrigir no olho. Então, os guias são importantes, mas tem uma outra tecnologia que já está também disponível no Brasil, que são os GPS, que são guias que você usa com sensores. O que vocês acham do GPS? Vou inverter, vou começar pela Assunção agora. O que vocês acham do GPS? Qual que é a praticidade? Você acha que é uma coisa boa para ser utilizado? Eu acho que é algo que aumenta a segurança para o cirurgião e, consequentemente, para o paciente. Então, você consegue passar, né, quando a gente faz próteses, por exemplo, é mais para prótese reversa que acaba utilizando, né, porque a gente acaba fixando. Na prótese reversa, a gente tem um componente que se chama base plate, que é uma placa metálica, onde a gente fixa alguns parafusos, isso na glenoide do paciente. E são parafusos extremamente longos, né? A gente não tem, o cirurgião ainda não, a gente não tem uma visão 3D, a gente é bidimensional, a gente só está vendo o que está ali na frente, não está vendo o que está ali atrás. E com o GPS, a gente faz o planejamento pré-operatório, então você alimenta esse GPS com esse planejamento pré-operatório, então você consegue ali em tempo real saber exatamente aonde está passando os parafusos.
Então, isso para cá ajuda muito o cirurgião, diminui então o número de complicações e a gente consegue colocar um implante de uma forma mais adequada. Eu acho que isso gera um custo, né? Então, até os melhores seguros aqui no Brasil não acabam às vezes, então tem um custo direto para o paciente. Também a cirurgia fica um pouco mais demorada, porque você precisa montar esse sistema antes de navegação. Eu acho que para casos de média ou alta complexidade, ou seja, casos mais difíceis, então glenoides mais displásicas, ou seja, onde a anatomia está mais alterada, sequelas de fraturas, revisão de prótese, eu acho que é imperativo o cirurgião entrar com esse tipo de ferramenta, porque aumenta muito, acho que, a segurança e diminui muito o número de complicações. Para casos mais simples, eu acho que é algo a mais para a gente oferecer para o nosso paciente e acho que tomar a decisão em conjunto se vai utilizar ou não. Luiz, eu acho que as artroplastias, elas vêm, quando a gente vai operar, tem as caixas, os guias para nos ajudar nessas coisas. E o GPS é um instrumental a mais, né? Aonde que você acha que ele modifica o prognóstico da cirurgia? O que vai melhorar a longo prazo? É por uma prótese que você vai corrigir números picados, vai? Assim, se são 10 graus eu consigo corrigir com guia, se são 8 eu não consigo corrigir com guia. Tem algum limite? Ou tem que usar para tudo porque sempre a gente vai ter um resultado melhor? Como é que você está enxergando isso? É difícil a gente falar 100 para todos ou não, eu ainda confio na minha visão ali. Eu concordo com a Assunção, essa questão da gente individualizar o paciente, mas é claro, a gente consegue antever a dificuldade da realização daquela artroplastia. Então, eu acho que essas artroplastias que têm maiores perdas ósseas, ou seja, deformidades maiores, eu acho que a gente deve utilizar o GPS. E só para que as pessoas entendam, não é GPS igual a gente usa no carro, que usava no carro, né? Pode entregando a idade. Mas é uma sobreposição de imagem, é como se fosse uma realidade aumentada, onde a gente opera, perfura, não olhando diretamente ao ombro do paciente, mas assim à tela. Então, isso é dar em momento real o que está acontecendo ali com a perfuração. Essa questão que você falou assim, do milimétrico, eu acho que não, porque a anatomia normal ela já varia. Então a gente tem uma grande variedade de pessoa a pessoa, dependendo da origem dela, se ela é oriental, asiática, é diferente do europeu, que é diferente do nosso público, que é diferente dos nossos aqui vizinhos chilenos. Então eu acho que essa questão de ser o milimétrico e precisa corrigir 2 graus, claro, a gente sempre quer ser o perfeito, a gente quer reproduzir o mais próximo da realidade, mas como a gente tem essa variante, eu acho que a gente não precisa ser tão rígido em pequenas correções, só que a gente tem que entender que a gente não pode estressar ao limite aquele modelo de artroplastia, de prótese, porque tem algumas próteses que com defeitos muito grandes, elas não têm um desfecho e uma durabilidade boa, acaba falhando com uma precocidade um pouco maior. Então, na minha percepção, dependendo do formato da articulação e da perda óssea, eu acho que deve-se utilizar aí a realidade aumentada, que é essa interposição que é o GPS. Esse assunto é super interessante, né? Assim, a utilização de óculos de realidade aumentada também, você operar em conjunto com outro cirurgião, e dentro dessa gama de coisas também está vindo a cirurgia robótica para o ombro. Hoje já é uma realidade para o quadril, já é uma realidade para o joelho, e os lançamentos estão acontecendo meio aos poucos, porque tiveram alguns problemas no desenvolvimento do braço, porque o robô, ele não opera sozinho, né? O robô, ele segue instruções da gente. Isso pode ser uma revolução maior ainda, né? A gente conseguir reproduzir melhor o que a gente planejou. Vocês enxergam que essa vai ser mais um passo, ou vai ser o passo de diferença da realização das artroplastias para a gente ter uma durabilidade próxima de uma cirurgia do quadril? O que vocês enxergam?
Eu acho que é algo que já é uma realidade que está batendo na porta, então vai ter esse lançamento em breve, né? Então já a gente sabe que, né, nos Estados Unidos ainda não é disponível comercialmente, mas está em vias do FDA liberar esse tipo de procedimento e isso ser disponível comercialmente. E aqui no Brasil também provavelmente a gente vai ter essa ferramenta. É uma questão, eu acho que assim, é mais a gente conversou muito sobre o arsenal que o cirurgião tem na sua mão. Eu acho que a robótica vai ser mais um arsenal que a gente vai ter para oferecer para os nossos pacientes. Não sei se vai ser algo que tudo vai ser feito por robótica, né? Não sei se vai ser dessa maneira, acho que só o futuro vai dizer, mas eu acho que vai ter casos que você vai falar, pô, esse caso eu quero fazer com um robô, porque eu acho esse caso especificamente vai aumentar muito a segurança do paciente eu fazer com robô, né? E quando a gente fala em segurança, é tanto ali na hora, né, quanto na questão futura, na questão de durabilidade. Porque o que faz mais durar menos a prótese, né, a gente falou muito do hábito do paciente, mas um dos fatores mais importantes que eu vejo é a questão de como foi implantado aquela prótese. Então, uma prótese mal colocada, entre aspas, você está dando para o seu paciente quase aí um carimbo, ó, sua prótese vai durar menos. Então, eu acho que é uma responsabilidade, né, do cirurgião tentar oferecer para o paciente o melhor possível para ele. Essa questão do robô, só para comentar o que o Jorge tá falando, eu acho que diferente, eu acho é fácil a aplicação no joelho, porque é uma articulação que você opera olhando ela de frente. O ombro a gente opera olhando em quase 45 graus, então em nenhum momento a gente consegue olhar a articulação de frente. E talvez o robô faça com que a gente mude, inclusive, como a gente acessa a articulação. Então, são poucos cirurgiões que acessam, por conta de toda a restrição que tem, de inervação, de vascularização, de olhar a glenoide de frente. Que hoje, eu acho que a gente não deve pensar só na glenoide, que é o principal ponto de falha, e esquecer do húmero, acho que é um grande erro, que é a parte do braço, mas onde mais falha é a glenoide. Se a gente conseguir olhar de frente, com acessos menores, preservando a parte neurológica, eu acho que a gente conseguiria entregar resultado melhor usando o robô. Mas eu não sei se a gente teria essa aplicabilidade no ombro por ser uma articulação mais profunda. Então, eu acho que é um caminho de tentar entender melhor aquela deformidade. Mas não acho que seja, como o Osson falou, mandatório. Assim, é mais uma ferramenta para personalizar e entregar o melhor para o paciente. Pelo que eu entendi aqui, tem um monte de coisas para serem utilizadas, mas formação, treinamento e execução continuam sendo os primordiais para a gente ter um bom resultado. Estamos encerrando agora esse nosso episódio. Eu queria agradecer muito o Dr. Luiz Henrique Ribas e o Dr. Jorge Assunção. Obrigado por terem vindo aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um bate-papo super gostoso, trocar ideias, né, e com dois colegas tão importantes e com tanto conhecimento. Eu acho que esse bate-papo só enriquece os nossos conhecimentos, né? Porque também medicina, por isso que vivemos em congresso, em cursos, etc. Porque o conhecimento é feito dessa troca de experiências, né? Então, isso que enriquece a medicina e isso que vai trazer melhores resultados para os nossos pacientes. Obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço também o convite, o Breno, para estar aqui, eu estar aqui com você, com a Assunção. É sempre muito bacana estar além de quem conhece e estar com quem a gente gosta, isso é super importante. E hoje eu acho que o que poderia a gente falou de muita coisa técnica, mas hoje o que a gente precisa entregar para o nosso paciente que está escutando é que a prótese ela não é mais um tabu,
mas sim que a gente consegue entregar resultados extremamente previsíveis e que vai melhorar muito a qualidade e a funcionalidade dele. Acho que o nosso foco tem que ser o nosso paciente e a qualidade de vida dele. Então, eu acho que esse foi um recado que toda vez a gente falou durante todo o programa, que é para devolver a qualidade. Então, acho que esse é o grande ponto e realmente o agradecimento de estar aqui e poder aprender um pouquinho mais sobre artroplastias. Hoje, exploramos os principais avanços na cirurgia do ombro, desde as evoluções das artroplastias até a incorporação de novos materiais e tecnologias de precisão, como o GPS, PSI e cirurgia robótica. A medicina ortopédica está em constante transformação, e quem ganha com isso são os pacientes, com mais segurança, menos dor e mais funcionalidade. Agradeço aos meus convidados e a você, ouvinte. Obrigado por nos acompanhar. Siga o Vita nas redes sociais.